Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa segunda-feira, dia 20 de outubro, com mais uma edição do nosso diário, para você começar a semana sabendo direitinho o que aconteceu no final de semana. Deu aquela tranquilizada, deu aquela, saiu, passeou, curtiu. Vamos lá discutir o que aconteceu, porque tivemos uma rodada intensa, teremos partidas ainda nessa segunda-feira, mas com muita discussão de arbitragem, porque afinal o futebol brasileiro se resume a isso, né? Sem tirar a discussão de arbitragem, praticamente acaba o nosso futebol. Quero saber a sua opinião, sempre muito importante, muito bom saber o que você pensa sobre cada um desses lances. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilhe o canal do Gol e vamos lá então dividir a tela com o gol.com.br e no Campeonato Brasileiro. Teremos 3 partidas hoje, então, às 7 da noite tem Juventude e Red Bull Bragantino, tem Vasco e Fluminense às 7h30 da noite e uma partida importante aqui contra o rebaixamento, o Santos recebendo a equipe do Vitória às 9h30 da noite, tá? Mas a rodada começou no sábado com a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro. O Corinthians, que vinha de uma derrota, dá uma aliviada, né? Sobe um pouquinho na tabela, se distancia lá do rebaixamento. O Cruzeiro venceu o Fortaleza, importante vitória também para se manter nessa briga, se aproximar ali dos líderes. E aí a gente vai para o jogo do domingo, uma partida muito aguardada, uma partida com bastidores muito quentes, né? Envolvendo até exame de doping, cara, foi uma confusão, muita pressão para cima da arbitragem e nós tivemos dentro de campo, um grande jogo, né, com o Pedro fazendo uma excelente partida, o Arrascaeta abriu o placar, uma bobeada do Fux, depois tem um pênalti e o Jorginho faz o 2-1, né, o Vitor Roque empata o jogo, no momento que o Flamengo vacilou, né, perdeu ali o Léo Ortiz por lesão, demorou para fazer a substituição e acabou levando um gol do Vitor Roque, no lugar que o Léo Ortiz era para estar lá na marcação, e depois o Pedro fez o 3-1 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, finalzinho da partida, o Gustavo Gomes diminuiu, mas a vitória foi do Flamengo com polêmica, logo nos primeiros lances. Um dos primeiros lances foi um pedido de pênalti da equipe do Palmeiras, num lance envolvendo o Gustavo Gomes e o Jorginho, um empurrão do Jorginho, que a CBF liberou o VAR depois, e essa foi a decisão. Ficou na aqui, direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que empurra. Aguarda. Para, esse empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Não vai ter. Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já, vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. Tem esse impacto. Que não impacta. Ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui. Tá aí, eu vou discordar do VAR mais uma vez, pra mim pênalti, pra mim não tem nem muito papo, tá? Pra mim o movimento termina ali, é um empurrão, se teve intensidade ou não é difícil, a gente vai ter que colocar um medidor de intensidade, se é suficiente ou não, mas o jogador tá subindo pra cabecear, ele é claramente desequilibrado, pra mim eu marcaria esse pênalti sem discussão. Teve reclamação também no pênalti para o Flamengo, porque teria tido uma falta do Pedro em cima do Fux, né, que ele teria empurrado o Fux. Eu não marcaria, acho que é um lance ali, né, é outra coisa. Esse tipo de lance eu não marcaria, mas o pênalti para o Palmeiras, para mim, não gera muita discussão não, tá? Para mim, pênalti muito claro. No geral, partida ruim do Bruno Fux, né? Acho que foi mal no primeiro gol, foi mal ali no segundo gol também. Não gostei no geral dessa partida da equipe do Palmeiras, principalmente aqui do Fux. Grande jogo, que deixa a tabela do campeonato agora, os dois times empatados com 61 pontos. O Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo. Teremos rodadas intensas, 10 jogos para cada uma dessas equipes aqui. Olha, promete pegar fogo, ainda mais com os bastidores. Vamos ouvir primeiro aqui, eu vou trazer a palavra do Abel Ferreira sobre esse jogo agora. Do árbitro especificamente, não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações
por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso. Vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo. E o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador de Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador de Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador de Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. É pôr a equipa a jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances. Podíamos ter feito em condições normais a primeira oportunidade, podíamos não fazer gol, é um penalti claro, e podemos não fazer gol. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Tá aí, Abel, né? Acho que depois daquele jogo contra o São Paulo, eu falei aqui que eu cobrava um pouquinho da sua fala sobre esse lance, seria muito mais justo, teria muito mais credibilidade nesse momento. Primeiro, que não acho que uma carteira assinada mudaria a decisão da arbitragem, ela é ruim e ponto. E segundo ponto, que a gente já fala de arbitragem ser profissional já faz muito tempo, então não criou essa pauta aqui não. E aí teve a resposta do Felipe Luiz, né? Mandou aí uma indireta, bastante direta, né? Vamos ser sinceros, para a equipe do Palmeiras. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E se assim for e o Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. O momento da substituição foi um erro mais nosso do que de comunicação entre nós do que do árbitro. Mas não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Pois bem, depois de toda essa discussão, esse comentário, o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, soltou, né, uma nota oficial através ali do Palmeiras, criticando o Felipe Luiz e também criticando o José Botto, né, que é diretor do Flamengo, sobre as declarações pós-jogo de hoje. Falou, diferente de alguns clubes que justificam seus insucessos culpando terceiros, não vamos responsabilizar a arbitragem pelo resultado de hoje. Perder ou ganhar faz parte do jogo e estou orgulhoso pela forma como nos impusemos fora de casa contra uma grande equipe, mas não podemos tolerar a hipocrisia. É inaceitável que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Sobre esses erros, a direção do Palmeiras vai discutir com a comissão de arbitragem dentro dos fóruns adequados, como sempre faz. Respeito o Felipe Luiz pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outros clubes da maneira como ele falou. Quanto às declarações do Botto, elas não me surpreendem. Basta que nós lembremos
da mentira que ele contou sobre a zona mista do Palmeiras após o jogo no primeiro turno, quando disse que os dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário de arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula. Espero que a justiça esportiva seja firme com quem, semana após semana, mente e usa insinuações sem provas para pressionar em busca de benefícios esportivos. Pelo bem do futebol brasileiro, essa pressão precisa acabar e o que vivemos nos últimos dias foi muito grave e requer uma reflexão de todos. Sim, esse final vou concordar, mas hipocrisia tem dos dois lados, inclusive um tanto quanto hipócrita. O final eu concordo, né, totalmente. Tem que acabar com esse papo, tem que acabar com essa pressão. Não vamos destruir o Campeonato Brasileiro por conta dessas reclamações de arbitragem. Vamos lá, continuar aqui. Tivemos a goleada do Bahia para cima do Grêmio por 4-0. Grande vitória da equipe do Rogério Ceni, se recuperando, né, depois daquela derrota no Clássico contra o Vitória. E aí passou o carro para cima do Grêmio do Mano Menezes. Tivemos o Mirassol passando o carro para cima do São Paulo, 3-0, gol mais rápido do Campeonato Brasileiro, pouquíssimos segundos, gol relâmpago, né? E aí começou o jogo, 35 segundos, já estava 1-0. Então, basicamente, o jogo começou com 1-0. O São Paulo parece que está entregando os pontos, né? Crespo começou muito bem seu trabalho no São Paulo e aí teve uma queda grande, acentuada aqui no rendimento, mas com muitas peças perdidas também. Tivemos o Internacional vencendo o Sport por 2-0 e agora respirando mais longe da zona do rebaixamento. E essas foram as partidas do Brasileirão ontem. Todas as informações, tabela, classificação, você confere em ogol.com.br, mas Palmeiras em primeiro e Flamengo dividindo aqui com 61 pontos, Cruzeiro é o segundo com 56 e o Mirassol em 52 pontos é o quarto colocado, o Botafogo tem 46, é o quinto, Bahia 46 é o sexto colocado. E aqui na zona do rebaixamento tem Sport, tem Juventude, tem Fortaleza, tem Vitória e Santos hoje, uma partida, o famoso jogo de 6 pontos. Uma vitória, é um triunfo do Vitória, deixa empatado em 31 pontos, o Santos com um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Palmeiras, então não é nada fácil assim da gente falar que, né, dá para passar. Tivemos essa vitória também, né, do Botafogo para cima do Ceará, também lutando lá para chegar na zona de classificação. Vamos lá, na Série B do Campeonato Brasileiro, Curitiba, jogo, né, um Atletiba bastante quente, se segurou com 10 e mantém-se firme no topo da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético perde um pouquinho de contato, mas segue na luta. A Chapecoense venceu o Goiás por 3-1. O Goiás entrou num espiral horrível aqui, né? Mandou o técnico embora e as coisas não se ajeitam por lá. E agora essa situação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Curitiba lidera com 57 pontos, Chapecoense tem 54, Criciúma 54, o Remo tem 54, Novo Horizontino 54, a briga é quente, o Goiás cai para 52, é o sexto colocado, o Atlético Paranaense tem 50, é o sétimo colocado. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Volta Redonda tem 34, o Botafogo tem 34 pontos também, Amazonas 32, Paysandu 26, Ferroviária primeira fora, um jogo a menos que os outros, 37 pontos. Teremos hoje Ferroviária e Paysandu. Ferroviária pode se distanciar ou então pode seguir aqui na briga contra a queda. Passar pelos campeonatos internacionais. Primeiro lugar, deixa eu colocar aqui o Marrocos, tá? Segurou o hepta da Argentina e conquistou o Mundial Sub-20, venceu 2-0, grande vitória dos marroquinos para cima da Argentina no Mundial Sub-20, tem que destacar aqui esse título. E vamos lá, Premier League, porque tivemos um resultado surpreendente ontem. A rodada começou lá no sábado com o Chelsea vencendo o Nottingham Forest por 3-0, o Crystal Palace empatando com o Bournemouth, o City vencendo o Everton por 2-0, Sunderland 2, Wolverhampton 0, Burnley 2, Leeds 0, Brighton 2, Newcastle 1. E o Arsenal, fora de casa, venceu o Fulham, se mantém líder da Premier League. No domingo, Tottenham perdeu para o Aston Villa em casa por 2-1 e o Liverpool em casa perdeu para o Manchester United. Tomou um gol no comecinho da partida, chegou a empatar o jogo e aí levou o 2-1 com o Maguire no finalzinho também do jogo.
4ª derrota consecutiva do Liverpool, as coisas se complicando lá para o lado de Anfield. O West Ham joga com o Brentford hoje, às 4 da tarde do horário de Brasília. O Arsenal lidera com 19 pontos, o City tem 16, é o segundo. O Liverpool cai para a 3ª colocação aqui com 15 pontos. Eram 5 vitórias consecutivas, 3 derrotas consecutivas na Premier League e teve uma derrota ainda na Champions League nesse meio do caminho. O Bournemouth é o 4º colocado, o Chelsea o 5º e o Manchester United dá uma subida aqui boa, né? Já se aproxima um pouquinho da galera lá de cima da Premier League. No Campeonato Espanhol, destacar aqui a vitória do Barcelona sobre o Girona por 2-1 e o Real Madrid vencendo o Getafe por 1-0 ontem. Real Madrid segue na liderança com 24 pontos, o Barcelona é o segundo com 22. Na Bundesliga tivemos o clássico, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2-1, abriu 2-0, levou o 2-1, teve uma pressão do Borussia, mas não conseguiu, né, buscar o empate. O jogo foi lá na Allianz Arena. O Bayern de Munique tranquilaço, né? 7 jogos, 7 vitórias, 27 gols marcados, 4 gols sofridos apenas, 21 pontos, abrindo vantagem. O Leipzig agora é o segundo colocado com 16 pontos, o Stuttgart tem 15 e o Borussia Dortmund cai para a 4ª colocação com 14 pontos. Campeonato francês foi lá na sexta-feira. PSG só empatou com o Strasbourg em 3-3 e o Olympique de Marseille, que passou o carro para cima do Le Havre, tá, por 6-2, é o líder com 18 pontos. O PSG é o segundo colocado com 17 e o Estrasburgo é o 3º com 16. E passar na Libertadores feminina, porque o Corinthians venceu o Deportivo Cali nos pênaltis, jogo muito equilibrado, partida extremamente equilibrada, sábado à tarde, 0-0. Na decisão por pênaltis, o Corinthians conquistou a 6ª Copa Libertadores, a 3ª conquista consecutiva, e agora vai representar o Brasil no Mundial Feminino. Teremos um Mundial de Clubes Feminino da FIFA, e aí o Corinthians será o nosso representante, as brabas, conquistando mais uma taça. É isso, pessoal, ficamos por aqui, mas a gente volta porque a semana é especial, teremos decisões na Copa Libertadores, temos um programa especial do Gol nas Américas, amanhã com o Dudu Monsanto passando a limpo aqui essas semifinais. Fica ligado na nossa programação que a gente vai trazer sempre um conteúdo de altíssima qualidade. Confira tudo em ugol.com.br. E é isso, valeu, aquele abraço.